tarde quente de janeiro, nos dirigimos para Hermenegildo, uma das praias do litoral sul. Lá encontramos o professor Homero Vasques, que nos falou sobre o Porto de Santa Vitória do Palmar. Desta vez eu estava acompanhada de meu pai, Ayrton Mendares, amigo do professor desde a infância na cidade de Santa Vitória. Na juventude foram os dois para Porto Alegre completar os estudos, onde o pai permaneceu, constituiu família e fez carreira na Secretaria da Fazenda. Homero foi para Pelotas, onde concluiu sua graduação em História e retornou a Santa Vitória, tornando-se admirado professor e escritor. Por um caminho de terra, chegamos à bela casa à beira-mar, para uma longa e agradável conversa. Seu relato completo apresenta um panorama de toda a ocupação do extremo sul pelo homem, desde os índios, os colonizadores europeus, até a fundação da cidade de Santa Vitória do Palmar. Como nosso foco nesse vídeo é o porto da cidade, foi necessário realizar um recorte no depoimento, mas ficamos com um belíssimo material para um próximo vídeo focado então na cidade de Santa Vitória do Palmar. Se examinar à luz da geografia, Santa Vitória do Palmar é praticamente uma península. Chega do Taim, que era só de água, hoje tem um dique passando, não é? Vem em direção ao sul. Do lado de cá está o mar e a Lagoa Margueira, do lado esquerdo, quem vem. Do lado direito está Mirim. Se tu chega ali, tem o Arroio Chuí e o Arroio São Miguel. Se tivesse um arroio, um canal cortando ali, aquilo era uma península. Ah, tá. Ah, então, esse ponto. Por que o isolamento? Porque passar no Taim ia à lua hoje. Alagado. Muito difícil, sim, totalmente alagado. Passava pela beira da lagoa, por lado de lá. Quando a lagoa estava cheia, não passava. Então as viagens seguras eram pela Lagoa Mirim, que tinha que sair de Rio Grande, pega a Laguna dos Patos, entra no canal de São Gonçalo, entra quase em frente a Jaguarão, que é o Sangrador, e entra na Mirim. Bom, o grande problema da comunicação era que onde o São Gonçalo desemboca na Mirim, o Sangradouro, era muito baixo. E sempre foi o entrave, o tal famoso Sangradouro. Quando os ventos estão sul, o Sangradouro está bom para passar. Quando os ventos estão nordeste, ele baixa. Então às vezes tu estava viajando uma semana, ou 10 dias, 4 dias. Uma viagem de navio, vapor que se chamava, né? O último foi o Rio Grande, para chegar a Pelotas, às vezes, a Porto Alegre era 3, 4 dias a viagem. Mas numa viagem anormal tu podia fazer uma semana, às vezes ficar no meio da lagoa, esperar para achar. Esse é o primeiro lugar. Quando veio a era do motorizado que iam pela praia, embora fosse muito mais larga a praia, tu saía de Santa Vitória do Palmar às 4 da manhã para chegar às 7 na Barra. Saías de lá, chegavas ao Chuí, Barra, e entravas na costa. Numa viagem normal fazia as 4, 5 horas até o Cassino. Então já são 8 horas. Se o vento virava, ficava um dia, 2 dias. Esse era o isolamento. Agora, o início do Porto é esse projeto que eu te falo que nunca saiu do papel. De 1912? Isso ninguém veio aqui. Isso ninguém veio aqui ver. Era um projeto da engenheiro, tá tudo direitinho ali. Em 1938, a figura mais importante da história de Santa Vitória do Palmar, no meu entender, que na época era, chamava-se Manuel Luciano do Amaral, que foi daquele grupo republicano positivista do Júlio de Castilhos e o Borges Medeiros. Eram colegas da Faculdade de Direito de São Paulo. Quando eles assumiram o poder no Rio Grande do Sul, o Manuel Luciano do Amaral foi levado para ser deputado, foi deputado estadual 2 vezes. E uma gurizada, estudantes de direito, gravitavam sobre os empreguinhos políticos lá. E esses gurizinhos eram Getúlio Vargas, o Rodolfo Collor, esse outro, Oswaldo Aranha. Em 1938, está ali a fotografia dele, um juiz, Joaquim Carneiro Pereira, ele se aposentou. E ia embora para o Rio, que os filhos moravam lá. Ele teve 15 dias em Santa Vitória, não pôde sair. Ele não podia sair. Os temporais. Então ele disse para o doutor Manuel Vicente assim, ele disse assim, se o senhor me desse uma carta para o presidente da República,
eu vou para o Rio de Janeiro, eu tento uma audiência com ele. 38, um ano, nem um ano do Estado Novo. O Getúlio era o dono do céu e da terra. Entende? Bom, então o que aconteceu? O Manuel Vicente deu uma cartinha para ele simples, porque o Manuel Vicente era muito simples, pedindo que resolvesse o problema do isolamento de Santa Vitória do Palmar. E ele foi para o Rio. Chegou lá, bateu, eu quero falar com o presidente. Para um pouquinho, tem que fazer uma audiência. Não, mas eu sou juiz de direito. Não, mas o senhor tem que... Não, então o senhor faz o seguinte. O senhor pega esta carta e o senhor entrega para o presidente, que eu vou guardar aqui. Assim que ele recebeu a carta, ele mandou chamar o Joaquim Américo Carneiro Pereira. Então o Pereira se apresentou e disse, olha, o nosso problema é esse, assim, assim, assim. E ele respondeu com estas palavras. Diz para o velho Amaral, vem a intimidade, diz para o velho Amaral que o grito dele não vai ficar sem eco. Que ele vá para Santa Vitória, se junte com os seus munícipes e escolha o que eles quiserem para resolver o problema do isolamento de Santa Vitória do Palmar. 38. E o Carneiro Pereira escreveu para o Manuel Vicente, o Manuel Vicente fez uma reunião, e a Lagoa tinha um trânsito enorme de barcos. Passar no Taim era uma utopia. Então decidiram o porto. E os adversários políticos de Manuel Vicente diziam que ele pediu o porto porque a firma Anselmo, que ele era sócio, tinha barcos. Mas tanto a injustiça, eles queriam uma estrada de ferro. Se passa uma estrada de ferro, passava na porta da Casa Anselmo, quer dizer, era muito melhor. Tá? E ele mandou uma equipe, vieram os engenheiros para cá, fizeram o projeto e começaram a construir o porto. Primeiro começou fazendo o aterramento até o prédio. Não tinha o prédio, tinha o cais. Depois fizeram o prédio. Essa foi a ordem. Até 45. 45 caiu o Getúlio. Parou o porto. Parou a construção, claro, caiu o Getúlio. 50 voltas do Getúlio, terminou o porto. Então, essa foi a razão do porto. Bom, agora, inauguração do porto não houve. Não? Por que não houve? Primeiro, em 48, o navio, o último vapor, o Rio Grande, chegou no cais. Mas só que, depois com o advento do arroz, tudo canalizado, as enchentes da Mirim que vinha aqui embaixo não vieram mais. Então, o barco tinha que ficar longe igual. Em 50, os católicos contrataram o navio Rio Grande para ir ao Congresso Eucarístico, era uma semana, ele veio, que era do Lloyd, ele veio, levou os católicos, estava umas 50 pessoas bem acomodadas naquelas cabines, era um luxo. Em 50 ele fez essa viagem, em 48, em 9 ele trouxe um time de futebol de Jaguarão para jogar aqui com o nosso time daqui. Em 50 ele fez essa viagem do Congresso Eucarístico, eu acho que foi em maio, e depois foi vendido como sucata para a firma Matarazzo aqui no Matarazzo, perto do Rio Grande aqui. Não veio mais. Bom, mas aí Iam substituir? Sim, aí o Fernando Ferrari conseguiu uma verba e fez um navio chamado Vitória dos Palmares. Nunca veio aqui. Tá, mas por que ele não veio? Isso é interessante. Primeiro, porque em 53 abriram o Taim. E melhoraram a estrada, que era horrorosa, mas pelo que era antes daqui melhoraram. Então o trânsito começou por ir por aqui. Essa estrada matou duas coisas. Matou o porto e matou a linha aérea de avião, que era da Vale. O porto foi morto por isso. Quando começaram aquela jamanta passar aqui pela beira do mar, olha que entrou caminhão carregando em quantidade rápida que entregava direto no armazém. Mas é claro, e os caras contratavam os caminhões para trazer carga. E quando passou por aí, por dentro, né? Em 1970 veio o asfalto, aí foi. Aí total. Entende? Quer dizer, não deixa de ser um elefante branco, mas ele tem que ser produzido por outra coisa. Do limão tu tem que fazer uma limonada, se tu vai fazer um ácido, é horrível. Uma limonada é bom, mas não é. Tá lá e é uma construção tão bonita. E fizeram tudo e deixaram, lamentavelmente, abandonado.